Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal, que é o Saúde como Caminho. E temos o site, que é o saudecomocaminho.com.br. Eu estou aqui com vocês a cada dia, para a gente pensar a vida, para a gente rever nossas posturas diante da vida. Inclusive, para a gente ver mais, para a gente ver o que não estávamos vendo, que faz toda a diferença. Quanto mais nós enxergamos, mais a vida se amplia e a gente pode fazer da vida o que a gente quer. Pode criar todos os cenários, todas as situações, abrir todas as portas e janelas para encontrar o que há de mais sagrado em nós, que é o nosso mestre interior. Quando eu falo, essa semana eu estou fazendo essa série, da criança para o adulto. E é só o adulto que pode encontrar o mestre interior, porque a criança, ela está focada no seu próprio umbigo. Ela vive dentro do egocentrismo. Ela não vê o mundo lá fora, ela nem se vê. Quando a gente está sendo guiado em nossa história de vida pela nossa criança, que carrega muitas e muitas feridas, a gente vai se deixando levar, se deixando ficar em relacionamentos tóxicos, prorrogando a estadia em trabalhos, em profissões que não nos realizam. A gente fica ali, ó, para ganhar o dinheiro, frustrada, reclamando. Tudo que a gente está reclamando, olha, quem reclama não é o nosso adulto, viu? Quem reclama é a nossa criança. Porque a criança, ela não quer fazer mudança na própria vida. A criança não tem disposição, aliás, a criança não tem nem condições, gente, de ver, de se ver. Porque realmente ela está buscando sobreviver. A criança, ela não tem o domínio da própria vida, ela não tomou a vida em suas mãos. Ela depende das outras pessoas. Tudo, eu estou falando das características básicas que você pode usar para perceber se você se você cresceu em termos de emoções, das suas emoções, você comanda as suas emoções, comanda os seus pensamentos, orienta a sua própria vida, ou se você está se deixando guiar pelas carências da sua criança. Estávamos conversando, eu e Margarida, ontem sobre isso. Todos nós temos carências, em maior ou em menor grau, dependendo das nossas histórias de vida. E não simplesmente da história da nossa infância. Claro que essa marca muito. A maneira como nós nos relacionamos com os nossos cuidadores, como nós somos vistos ou vistas, reconhecidos ou valorizadas por eles, nós temos mais segurança. Nós conseguimos transitar melhor para o adulto. Quem não foi visto, quem não se sentiu pertencendo, quem se sentiu abandonado ou rejeitado inúmeras vezes na infância, vai ficar muito presa a essa ferida, muito presa a essas faltas. Por isso, gente, que a gente se deixa ficar onde não deve. Prorrogar situações que quem está de fora vê e até muitas vezes nos alerta. Menino, por que você está aí? Por que você está nesse trabalho? Não é? Você tem tanto talento. Por que você está ainda nessa situação financeira precária? Por que você não faz isso, não faz aquilo? Eu já fiz muito isso com algumas pessoas, inclusive com a minha própria mãe, que nunca, a vida inteira, ela hoje está com 84 anos, e não conseguiu achar uma profissão em que ela se realizasse. Por quê? Porque ela não curou suas feridas. Então ela ficou esperando que a vida mostrasse a ela, a vida oferecesse a ela todas as condições para que ela pudesse se realizar. Não é, assim não é a criança? A criança pode fazer alguma coisa? A criança está sempre dependendo dos adultos ao seu redor tomarem a decisão por ela. Oferecer o alimento, oferecer a casa, oferecer a segurança, porque ela não tem segurança em si mesma, né? Nós, quando éramos crianças, éramos realmente totalmente dependentes. À medida que a gente cresce, que a gente amadurece, nós vamos ficando independentes.
independentes. Independentes significa cuidar das nossas despesas pessoais, trabalhar e conseguir pagar nossas despesas, alimentar nossas emoções, buscar lugares onde a gente possa se sentir bem, relações verdadeiras, sinceras, equilibradas entre o dar e o receber. Vamos ter condições de ter uma profissão que realmente nós escolhemos e nos sentimos felizes no exercício dessa profissão e não simplesmente ganhando o dinheiro que ela gera. Isso é muito importante entender isso. Para transitar da criança para o adulto, nós vamos ter que ir reconhecendo quem somos. Mas para isso, o que danada a gente precisa fazer? Curar todas essas feridas. À medida que nós vamos curando cada uma dessas feridas, abandono, rejeição, sentimentos de não pertencimento, nós vamos nos empoderando, nós vamos crescendo em termos de autodeterminação, de interdependência. Deixamos de ser dependentes, reconhecemos o valor das outras pessoas, mas não somos mais dependentes delas, somos interdependentes. Sabemos que em alguns momentos não conseguimos caminhar sem a ajuda de algumas pessoas e que algumas pessoas precisam da nossa ajuda em alguns momentos da vida delas. Isso é interdependência, esse sentimento de que nós precisamos uns dos outros, que somos um, né? Somos todos filhos e filhas de Deus e que, portanto, podemos e devemos colaborar com o crescimento uns dos outros. Precisamos, né? Então, gente, veja, transitar da criança para o adulto implica em olhar o que está aqui e que nós ainda não conseguimos digerir. Quem segue aqui o canal, quantas e quantas vezes já ouviu dizer isso? Mas será que já entendeu? Será que já deu passo para começar esse processo de transformação e de cura? Eu sei que não é fácil porque eu faço esse caminho. Esse é o meu caminho. Hoje mesmo eu estava meditando e uma das minhas cachorrinhas aqui do lado fazendo lá um movimento, um barulhinho, e aquele barulhinho que a cachorra estava fazendo acionou em mim um sentimento de incômodo profundo. Esse incômodo foi trazendo uma raiva, sabe? Uma irritação em relação ao barulho que ela estava fazendo, e aí eu comecei a projetar essa raiva nela. E eu fui tomando consciência dentro do processo de meditação dessa raiva, dessa mágoa, dessa fúria que ainda eu carrego em mim, que com certeza ela foi criada em situações de humilhação, de injustiça, de desvalorização que eu vivi concretamente na minha infância. E aí eu preciso digerir. E olha, não sei ainda, por isso que eu faço terapia, por isso que eu faço parte de vários grupos de pessoas que buscam crescimento, desenvolvimento, porque é através desses grupos e da terapia que a gente vai poder, que eu vou poder acessar essa fúria e ir transformando. E aí eu fiquei ali respirando, meditando, olhando para esse processo, olhando para esse sentimento tão forte que no cotidiano muitas vezes eu nem vejo, só quando alguma coisa me desagrada. Isso aí, por isso que Freud criou a psicanálise, né? E ele criou o método do ato falho. Você vai falando e de repente você solta alguma coisa que tem a ver com o que está lhe fazendo mal, está lhe adoecendo. Então é claro que ao carregar o peso dessa raiva, desse ressentimento que eu carrego, meu corpo sofre. Nós não temos doenças à toa. Tudo que a gente vive, todos os obstáculos e dificuldades são resultados da nossa história. Eu já repeti isso muitas vezes, por isso preste atenção. Invista em conhecer a sua história, a reconhecê-la, a aceitá-la e a digeri-la. Limpar
transformar a sua história numa história melhor, mais iluminada. Isso é iluminação. Então, para transitar do adulto para a criança, eu vou precisar reconhecer isso em mim, reconhecer que muitas vezes eu não sou capaz ainda de transformar essas emoções, esses sentimentos, esses impulsos autodestrutivos sozinha. Eu vou precisar de ajuda, eu vou precisar escutar pessoas que estão falando, que estão transformando suas histórias de vida. E há sinais, né? Porque as pessoas que estão transformando, elas têm uma vida melhor. Elas conseguem viver com mais alegria, com mais entusiasmo. Elas vibram, sabe? Você não vê aquelas pessoas que parece que elas são iluminadas. Essas pessoas que a gente vê uma certa luz, é porque elas têm luz de verdade. É porque elas estão clareando seus lugares escuros, suas sombras, e cada dia elas têm mais condições de viver com alegria e felicidade, porque elas vão ficando mais leves. À medida que a gente vai digerindo, que a gente vai saindo dessa infância dolorosa, vai curando essa infância dolorosa, a gente vai se sentindo mais livre, mais leve, mais alegre e, consequentemente, mais justa, honesta, responsável, realizada. E é isso que eu estou aqui para ajudar você a fazer, a fazer essa transição, a percorrer esse caminho de autoconhecimento e tirar das sombras tudo que lhe prende, tudo que lhe amarra, tudo que lhe impede de ser feliz. Vamos transformando isso junto, porque eu estou transformando isso em mim. E transformando isso em mim, eu posso ajudar você a transformar em você, ok? Amanhã tem mais. Se você está aqui e não se inscreveu no canal, aqui embaixo é fácil se inscrever, só é clicar em inscrever-se, acionar esse sininho para ser avisado e avisada toda vez que a gente coloca o vídeo, que é diariamente, e às vezes mais de um vídeo. E se puder deixar seu comentário, seu like, eu agradeço muito, porque vai me dando orientações de como a gente pode partilhar melhor, se aprofundar melhor nas nossas necessidades, ok? Fiquem com Deus, até mais tarde ou até amanhã.